Já tá gravando? Tô aqui, então. Olá, pessoal. Desculpa, eu tô com a boca cheia, pera aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal e especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre 7 frutíferas para você cultivar em vaso. E aí, quem não gosta de comer uma fruta direto do pé? E agora esse prazer vai ser dobrado, triplicado, quando essa fruta, você que plantou, você que cultivou essa frutífera. E fruta direto do pé não representa somente um pomar ou um jardim de grande porte. As pessoas que têm um jardim pequeno e até mesmo a sacada de um apartamento podem cultivar uma frutífera em vaso e desfrutar desse prazer que é colher uma fruta direto do pé, morder aquela fruta e pensar, gente, ela não tem agrotóxico. Essa fruta eu que cultivei. Eu não apliquei nenhum tipo de defensivo químico que pode causar alguma intoxicação, não? Murilo, hoje eu tô cometendo um monte de gafe aqui, falando com boca cheia com vocês. Pera, é que eu me animei, né? O cenário pede morder uma fruta suculenta, ainda mais uma fruta colhida diretamente do pé. Então eu vou mostrar 7 frutíferas que vocês podem plantar em um vaso e ter certeza que elas vão frutificar, porque algumas frutíferas são meio chatinhas para cultivar em vaso, não é toda ela que produz. Crescer, se desenvolver, até elas crescem num vaso, mas fruta que é bom, algumas espécies podem demorar muito, mas muito mesmo, ou até mesmo não produzir fruta no vaso, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas 7 frutíferas que você vai cultivar aí na sua casa? A primeira é uma frutífera, até vou puxar ela aqui. Ela começou a se popularizar no Brasil na década de 80. Ela no começo ela tinha um nome muito bonito, cereja das Antilhas. Nossa, Murilo, que fruta é essa? Cereja das Antilhas é um dos nomes populares da acerola, Malpighiaea glabra. A acerola que é considerada uma frutífera com um alto teor de vitamina C, né? É uma fruta muito saudável para vocês consumirem no seu dia a dia, né? E a acerola, ela vai muito, mas muito bem em vaso. Ou frutífera para carregar em vasos. Eu sou um fã da acerola. Aliás, para quem não sabe, a acerola nós temos várias variedades do mercado. Nós temos acerolas que são mais ácidas, azedas, né? Acerolas que são mais doces, acerolas que produzem frutos maiores, acerolas que produzem frutos na cor amarela, acerola amarela, gente. E aí, depois contem aí nos comentários quem já viu e quem já comeu acerola amarela. Vou até mostrar umas fotos aí para vocês. Olhem só alguns tipos de acerola que existem no mercado e tem até a mini acerola. Olhem aí a foto da mini acerola. Só que eu confesso para vocês que a mini acerola não é muito atrativa para comer não, ela é mais para bonito, tá? Ela não é saborosa, ela tem pouca polpa, a mini. Mas as outras variedades, incluindo a nossa tradicional acerola, são maravilhosas e vocês podem cultivar tranquilamente no vaso. Olha só que interessante, esse bag, que é essa embalagem aqui utilizada na produção da Espanhol Plantas, ó, ela facilita o transporte, ela facilita o desenvolvimento e ela também barateia o custo de produção. O bag, ele possibilitou que a frutífera pudesse crescer, gente. Olha o tamanho que ela ficou
neste bag aqui. Esse bag mais ou menos equivale a um vaso, ó, desse porte aqui, um vaso de porte médio, de tamanho médio, com mais ou menos uns 40 centímetros de boca por mais ou menos uns 40 centímetros de altura, um pouco para mais, um pouco para menos, mas tem que ser um vaso bem amplo para que a frutífera possa crescer. Observando o bag e o vaso, vocês estão vendo que a proporção, o volume de terra, de substrato para as raízes crescerem, é praticamente muito semelhante. E olhem que linda que essa acerola ficou nesse bag, tá? Então, primeira fruta que vocês podem cultivar tranquilamente em vaso e ela vai carregar de frutos é a acerola, tá? Acerola se adapta em todas as regiões do Brasil, é uma frutífera muito rústica, de fácil cultivo e que vale a pena você ter aí na sua casa. Mas agora, aproveitando que eu entrei nesse assunto, né, da acerola, a primeira frutífera que vocês podem cultivar em vaso, eu preciso lembrar de um detalhe muito, mas muito importante. Todas elas, todas, necessitam de sol pleno, no mínimo de 6 a 8 horas diárias de sol, hein? Precisa de bastante sol para garantir uma frutificação mais intensa. Algumas aqui até se adaptam na meia sombra, tá? Eu já vou falar sobre elas, mas para garantir uma safra bem abundante, carregada de frutos, ofereça sempre de 6 a 8 horas diárias de sol. Saindo da acerola, uma outra frutífera muito popular e que em vaso fica muito bonita é a figueira. A figueira que produz o nosso figo comestível, né? O figo, né? Ficus carica é uma planta que, inclusive em outros países, lá na Europa eu vi muito como um elemento decorativo em vasos, né? Ela foi plantada não para colher frutos, e sim para servir como um elemento decorativo, uma planta ornamental no vaso. Aliás, até no inverno, quando ela fica desprovida de folhas, quando ela fica peladinha, ela é muito bonita, porque ela forma uma escultura no jardim. Para os nossos colegas paisagistas, designers, decoradores, vocês sabem que se colocar uma iluminação cênica, um refletorzinho, né? Uma lâmpada LED, uma pá, seja qual for, na base de uma planta que fica sem essas folhas durante o inverno, à noite, quando ela recebe a iluminação, nossa, a paisagem muda, né? Vira uma escultura viva, uma escultura verde no jardim. Figo, então, uma planta ideal para vasos. Aliás, olhem só a curiosidade. Esse figo cultivado nessa pequena embalagem de plantio já está carregando de frutos. Ó, eu tenho figo aqui, tá? Já está cheio de frutinhos. Então ele também é uma planta que pode ser cultivada em vaso tranquilamente. Só lembrem de oferecer de 6 a 8 horas diárias de sol. Figo não gosta de terra muito molhada, de terra encharcada. Então, garanta que o seu vaso tenha uma drenagem eficiente. Daqui a pouco eu vou plantar uma frutífera com vocês. Então, eu vou falar melhor sobre esse assunto. Saindo do Ficus carica, da figueira, agora, poxa, a gente não falou de nenhuma fruta brasileira, né? Vamos falar agora de uma fruta que é paixão nacional, né? Não tem quem não a conheça e boa parte dos brasileiros gosta da jabuticaba. A jabuticabeira é uma frutífera que vai muito bem em vaso, só que eu preciso só fazer uma observação muito importante. Na hora de vocês adquirirem uma jabuticabeira para vaso, certifique-se que ela é uma híbrida, jabuticaba híbrida, porque a híbrida ela tem como característica a frutificação mais precoce. Então você consegue ter em um vaso uma jabuticabeira produzindo frutos. Se você plantar uma jabuticabeira espécie, né? Ixi, algumas demoram anos, até décadas para frutificar em vaso. Então não recomendo o plantio em vaso de jabuticabeira espécie. Vocês adquirem a híbrida, essa sim, já no
segundo ou terceiro ano do plantio, da muda jovem mesmo, ela já começa a carregar de frutos. E os apressadinhos de plantão já podem comprar mudas frutificando no comércio. Mudas com 60, 80 centímetros de altura, a partir de 80, 100, 120 reais. Olha só que legal, não é uma frutífera muito cara, mudas menores, né? Jabuticabeira hoje em dia está em alta, virou uma planta da moda. Então as jabuticabeiras tem um precinho mais elevado, principalmente as de médio a grande porte, tá? Mas tem mudas bem acessíveis e essa vocês podem também cultivar aí na sua casa em um vaso. E agora vem um detalhe importante. A jabuticabeira, diferente da acerola e do figo, tá? Opa, diferente da acerola e do figo. Não acerola e figo, né? Ela tolera meia sombra. Se você quiser cultivar ela até dentro de casa ou na sacada de um apartamento que não pega sol, dentro de casa ela precisa ficar encostada na entrada de luz natural, tá? Se possível, pegar umas horinhas de sol no início da manhã ou no final da tarde, ou muita claridade. A jabuticabeira, ela não morre, ela fica bonita, ela produz uma quantidade menor de frutos, a híbrida, tá? Mas ela tolera ambientes com uma quantidade de sol menor. Olha só que legal. Aliás, lá no meu trabalho, no Entreverdes Campinas, nós temos jabuticabeiras plantadas em vasos, até em ambiente interno, que carregam de frutos, tá? Plantem, ousem, façam algo diferente e com jabuticaba fica muito bonito. Mas a híbrida, hein, gente? Híbrida, jabuticaba, híbrida. Saindo da jabuticaba, agora nós vamos para uma outra fruta, também brasileira, que essa tem quem ame e tem quem odeia, porque eu conheço muita gente que não gosta de goiaba. Deixa eu puxar a goiaba aqui. Eu, particularmente, eu sou fã de goiaba, né? Amo todas elas. Aliás, olhem só essas fotos que eu tirei das variedades de goiaba. Nós temos um monte de tipos de goiaba no mercado. Temos até goiaba da polpa amarela, a famosa goiaba da polpa branca, a da polpa rosa, né, muito comum, e temos até a goiaba de folha roxa. Olhem só essa goiabeira de folha roxa, que linda! Todas podem ser cultivadas em vaso, mas essa variedade aqui, a goiaba tailandesa, é uma goiaba propagada através de alporquia ou estaquia. Como a jabuticabeira híbrida, essa goiabeira ela também frutifica precocemente, produzindo frutos grandes, saborosos, frutos que são bem interessantes de serem cultivados em vaso, né? Porque pelo tamanho, eles acabam até chamando a atenção, despertando a atenção de uma pessoa que observa aquela planta em um vaso, aquela frutífera em um vaso, e fala: uau, olha só, uma goiaba em vaso, né? Então olha só, goiaba tailandesa, produzida aqui pela Espanhol Plantas, uma frutífera também ideal para vasos, tá? Mas deem preferência por essas variedades propagadas por estaquia, alporquia ou enxertia, porque elas frutificam mais rápido, tá bom? Muito mais rápido do que as plantas produzidas através de semente, tá? Saindo da brasileiríssima goiabeira, agora nós vamos pular para um outro continente, o continente africano, de onde veio essa frutífera aqui. Eu sou um apaixonado e vocês devem estar aí perguntando, né? Que fruta que é essa? E aí, alguém tem um chute aí? Pena que esse vídeo não é ao vivo, né? Para nós interagirmos, né? E aí, vocês desconfiam que fruta é essa? Vou contar, vou começar pelo nome científico dela, Syncephalum dulcificum. Veio lá da África e foi lançada lá mais ou menos em 2008. Meu grande mestre, o produtor de plantas ornamentais, Luiz Bacher, da Dierberger, foi um dos primeiros a produzir essa frutífera aqui no Brasil e eu fui um dos primeiros a provar os frutinhos da fruta do milagre. Nossa, que nome, hein? Ela é milagrosa? Que milagre que essa fruta faz! Gente, essa fruta, ela é muito curiosa.
Eu vou começar contando de trás para frente. Ela é uma fruta de pequeno porte, elas crescem no máximo uns 2 metros de altura no jardim, mas todas que eu vi até hoje, que eu cultivei, atingiram uma média de 1 metro. Uma planta baixinha, redondinha, com essa folhagem, como vocês estão vendo aqui, ó, bem compacta, bem adensada, e ela carrega de frutinhos vermelhinhos. Olhem só essas fotos aí da fruta do milagre, dos frutos dessa planta, né? E agora vem a explicação. Por que ela recebeu esse nome fruta do milagre? Essa fruta, gente, no momento que você come aquela bolinha vermelhinha que vocês estão vendo aí na foto, você vai comer, tá? Coloca ela na boca e chupa ela que nem uma bala. Passa ela em toda a sua boca. A fruta do milagre, ela possui uma proteína chamada miraculina. Essa substância, ela age nas nossas papilas gustativas, né? E ela neutraliza as nossas papilas. Tudo que é azedo, tudo que é ácido vira doce. Então, se você pegar um limão, mas o limão mais azedo da face da terra, e você comer esse limão, ele fica doce. Juro para vocês, tá? É verdade, tudo que é azedo vira doce. Então é uma fruta muito interessante, até uma frutinha legal para você ter aí na sua casa, na sacada do apartamento, sempre que chegar uma visita, um parente, a sogra, o sogrão, né, o vizinho, os filhos, ou a esposa pegar uma peça na esposa a primeira vez, depois não pega mais, né? Você vai pegar um frutinho da fruta do milagre, dá para a pessoa provar. Primeiro a pessoa já vai começar, é veneno? Não, né? Come. Mas não tem gosto de nada, a pessoa vai falar. Realmente, ela é levemente docinha, mas não tem muito gosto não. Ó, uma dica, coloca ela na boca e chupa que nem uma bala, ó. Vai, passa ela por toda a sua boca, tá? Aguarda lá 1 minuto, uns 30 segundos, fica lá chupando ela, pois cospe fora a semente, não joga fora porque a semente germina, vira uma mudinha nova, tá? E agora chegou a hora, daí você come uma fruta bem ácida, um limão, um tamarindo, né? Um abacaxi ácido, e ele vai se transformar em doce, como um milagre. E esse milagre da transformação do azedo para o doce, ele ajuda pessoas com diabetes, por exemplo, a tornar alimentos mais agradáveis de se consumir. Um suco, por exemplo, ou alguma fruta que é muito ácida, né? Ela acaba se tornando doce. E até pessoas, existem estudos onde a fruta do milagre melhora o paladar de pessoas que passaram por uma quimioterapia, por exemplo. Olha só que interessante. Uma fruta muito legal, uma fruta curiosa, né? Bem diferentona e que já está à venda em todo o Brasil. Ó, essa mudona aqui linda, ó, é do Garden Center da Espanhol Plantas, ó. Uma planta belíssima e que vai muito bem em vaso, a sol pleno e se adapta também à meia sombra, tá? Fruta do milagre, essa vocês têm que ter aí na casa de vocês, hein? Saindo agora da nossa colega africana, vamos voltar para o Brasil, né? Com uma fruta que também é conhecida nacionalmente, que é a pitangueira, ó. Pitanga vai muito bem em vaso, a nossa Eugênia uniflora, né? É uma fruta que vocês podem plantar tranquilamente a sol pleno, se adapta também à meia sombra, onde a frutificação acaba ficando em menor quantidade, né? Mas é a sol pleno que a pitangueira mostra todo o seu potencial. Uma fruta que em vaso fica muito bonita e atrativa para passarinhos também, né? Pitangueira, ó, outra fruta que vocês precisam ter no seu jardim ou na sua sacada do apartamento. E agora, para encerrar as 7 frutíferas para vaso, eu vou mostrar a fruta que, na minha opinião, é a frutífera de cultivo mais fácil que existe. Adivinha quem é? A amora de árvore, a nossa Moros nigros. Olhem só, gente, que legal.
Essa é a Amoreus nigros, né? É uma amora, é uma planta asiática, ela não é brasileira e ela é parente do figo, ó, tá? Essa aqui é um Ficus, Ficus carica, e essa aqui é um Moreus, mas ambas pertencem à mesma família botânica, Moraceae, né? Então ela é uma prima da figueira. E a amora de árvore, né? Porque nós temos também as outras amoras que não são de árvore, são amoras mais arbustivas, que são os rubus, né? Primos da framboesa, mas essa amora é outra coisa. Tá? É outra planta, é outra família botânica. Aqui eu tô falando da amora de árvore, tá? Essa amora de árvore é a frutífera de cultivo mais fácil que existe, na minha opinião, porque ela se adapta em todas as regiões do Brasil. Ela é uma frutífera que produz várias vezes ao longo do ano. Ela pode ter até 6 safras ao longo do ano. Algumas aqui produzem 1, 2, 3 safras, essa aqui carrega quase o ano todo. E a amora, nós também temos variedades de amora. Nós temos as amoras de frutinhos miudinhos, nós temos amoras de frutos grandes. Essa amora de fruto grande, ela é produzida aqui pela Espanhol Plantas. Olhem só as fotos dos frutos das amoras aqui no matrizeiro da Espanhol Plantas, não é de babá? E além dessas amoras gigantes, olhem só as fotos da amora branca, né? A amora branca também é produzida aqui no Brasil, é interessante, é docinha, mas a mais interessante e a que eu recomendo o cultivo é essa amora aqui de frutos maiores, de frutos gigantes, que a Espanhol Plantas tem na sua produção. Mas essa amora é vendida em todo o Brasil. Aliás, ela é uma frutífera bem acessível. Mudas a partir de 8, 10, 16 reais, já frutificando. Ela já pequenininha, ela já começa a frutificar, tá? Então aí, ó, a amora é uma fruta para você cultivar na sua casa. E agora nós vamos plantar uma frutífera rapidamente, ó. Aquele vaso que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele está furado na base. Vou colocar a minha camada de drenagem. No caso aqui é argila expandida, que pode ser substituída por caco de telha, tijolo quebrado, brita. Não usem, não plantem uma frutífera nesses vasos mais altos, tá? Porque a frutífera, conforme ela vai crescendo nesses vasos mais altos, o que que acontece? Se bater uma corrente de ar ou um vento, o vaso faz isso aqui, ó. Ele vira muito fácil, tá? Então esses vasos aqui para frutífera é um perigo. Eu prefiro esses vasos com a base mais larga, que eles são mais estáveis, tá? Coloquei a argila expandida, por cima eu venho com minha manta de drenagem. Precisa fazer, Murilo? Precisa, não precisa, mas o correto é você garantir que não vai empoçar água, ó. Não sei se eu comentei, mandei furar o vaso, então o vaso tá bem furadinho aqui na parte de baixo. Agora eu venho com substrato, tá? Ou terra vegetal. Aqui eu tenho o substrato da Espanhol Plantas, tá? Vou colocar aqui o meu material aqui, ó. Coloca até a metade do vaso. Venho com a minha muda de amora, tá? Ó, uma muda bem bonita. Deixa eu tirar ela. Ó, essa muda aqui, ó, desse tamanho, ela é comercializada por R$30, ó, tem a etiqueta dela, tá? E vocês também encontram mudas menores, e aliás, se você tá sem din-din, pode até pegar um galho de uma amora, um galho semi-lenhoso, da espessura de no mínimo um lápis, tá? Faz uma estaca de 30 a 40 centímetros, enterra 1/3, aperta bem, aguarda enraizar na meia sombra e depois transfere para um vaso. Ela se propaga através de estaca, fácil, fácil. Ó, vou dar uma batidinha aqui na minha embalagem, plantio. Tirei a minha muda, ó, bem enraizada, olha que muda bonita. As mudas da Espanhol Plantas seguem um padrão de qualidade surpreendente, né? Agora eu vou colocar aqui a minha amora no centro do vaso, tá? Coloco novamente o meu substrato. Pronto, coloquei meu substrato aqui. Agora vocês podem adicionar
uma adubação extra para estimular a sua frutífera a crescer. Ó, eu tenho pó de rocha, tenho farinha de ossos, que é um adubo muito bom, só que tem um cheiro nada agradável. Tem aqui, ó, esse adubo muito interessante, o bosta em lata para frutíferas, tá? E tem o famoso Forte Frutas, né? Comercializado em todo o Brasil, fácil de encontrar, né? Então aqui eu vou pegar aqui o meu Forte Frutas, vou pegar para um vaso desse tamanho umas 3 colheres de sopa, ó, de adubo. Coloquei ele. Sigam sempre a orientação do fabricante. Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa, tá bom? Misturo bem aqui, ó, com as pontas dos dedos, ó, misturando bem. Vou apertando, compactando para a muda ficar bem firme, não ficar solta, facilitando o enraizamento dela, né? Ó. Dou uma batidinha aqui para acomodar bem. Verifico, ó, tá bem firme? Opa, ótimo! E agora eu pego o meu regador com água, vou molhar generosamente essa minha frutífera. Ó. A primeira rega, tá? Precisa ser bem generosa, tá? As demais, depois vocês mantêm uma umidade moderada de acordo com o clima aí da sua região. A amora vai ter que ficar no local que receba sol, de 6 a 8 horas diárias de sol. Umidade moderada, quando começar a secar, você molha. Se quiser colocar como acabamento no vaso, casquinha de pinos, tá? Ou até mesmo folhas secas, ó. Aqui eu tô usando um material barato, material natural. Esse material, no caso a folha seca, vai ajudar a manter a umidade no solo, no substrato, facilitando o desenvolvimento da planta, facilitando a absorção dos nutrientes. Material barato e acessível, tá? Pronto, frutífera plantada, adubada. A adubação vocês podem fazer uma vez ao mês, tá? Importante adicionar nutrição com frequência para estimular ela a produzir bastante frutos. Se você é adepto da agricultura orgânica, do cultivo orgânico, você pode usar o pó de rocha, o humus de minhoca misturado com farinha de ossos, tá? Porque esse aqui, o Forte Frutas, ele é químico, é sintético, tá bom? É isso aí! Gostaram das 7 frutíferas que vocês podem cultivar aí na sua casa e ter o prazer de comer uma fruta direto do pé? Legal, né? Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube, falando boca cheia de novo. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. E toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram respondendo as dúvidas enviadas por vocês. É isso aí. Um beijão, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!